Olá, boa noite. As pessoas já estão mandando mensagem que não estavam conseguindo entrar. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, né? Já estamos com 22 minutos de atraso. Eu estava chegando do plantão e cheguei, fui dar um beijinho no bebê, dar um peitinho, que enquanto eu não mamo o peitinho dele não dorme bem, né? E chegamos, e aqui estamos, e até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Como nós conversamos na live de sexta-feira passada, a ideia é fazer uma live por semana, às sextas-feiras, às 21 horas. Hoje ainda não vamos conseguir fazer a transmissão pelo YouTube. A gente não conseguiu gerenciar isso ainda, mas está nos nossos planos. No momento que o Senhor assim permitir, vai acontecer. E como conversamos na sexta passada, a ideia hoje é contar um pouquinho do meu testemunho. Também foi pedido para falar um pouquinho sobre as intercorrências, sobre gestação e parto. Eu fiz algumas anotações, apesar desse não ser o foco, né? O foco é realmente o meu testemunho da minha gravidez e do meu parto, né? E vamos lá. Antes de tudo, eu queria começar com um versículo que ilustra bem tudo que nós vamos conversar aqui. A ideia de fazer a live pelo Instagram é que vocês interajam, então eu consigo visualizar quem tá entrando. A Darlene acabou de entrar, beijo, Darlene. Consigo visualizar as pessoas que conseguem entrar e consigo interagir com vocês. Então, vocês começam a mandar mensagem, eu consigo ler as mensagens de vocês e interagir com vocês também. Então, vamos lá. Em Hebreus 10, 23, está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Novamente, vamos por partes. Apeguemo-nos, vamos nos apegar. Quem se apega a algo, a alguém. E qual é a ideia daqui? Que a gente se apegue à esperança. A qualquer esperança? Não. Há uma esperança naquilo que nós professamos. E nós professamos uma fé num Deus que criou todo o universo. E o que a palavra nos diz é que devemos nos apegar com firmeza. Ou seja, não se apegar de qualquer forma. E a ideia é de que quando a gente se apega com firmeza, imagina que você está segurando uma corda, brincando de cabo de guerra. Acho que todo mundo aqui na infância já brincou disso, ou pelo menos já viu alguém brincar. Se eu estou apegada àquela corda com firmeza, eu não vou soltá-la. Ainda que o outro grupo, ainda que o meu oponente puxe o cabo de guerra do outro lado com muita força, ainda que ele seja maior do que eu, ainda que ele libere palavras para me intimidar, ainda que ele tente me fazer desistir, a ideia da criança enquanto está naquele jogo... Eu falo criança porque geralmente são as crianças que brincam de cabos de guerra, né? Mas os adultos também brincam. Em gincanas na igreja, a gente fez isso lá na igreja, foi bem legal. Enfim, se eu estou apegada firmemente àquele cabo, eu vou segurar aquele cabo com toda a minha força e não vou soltá-lo. E é essa a proposta que está aqui no livro de Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Então, ainda que se levantem circunstâncias que gerem em nós alguma insegurança, estamos apegados com firmeza. Porque, a segunda parte, pois aquele que prometeu é fiel. Se Deus prometeu, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, vai se cumprir. Não porque eu sou merecedora, não porque você é merecedor, mas porque Ele é fiel e Ele não volta atrás da sua palavra. Como está escrito em Josué 21, 45. Depois vocês anotem e depois dão uma procuradinha nesse versículo. Nenhuma das promessas que o Senhor fez deixaram de se cumprir. Então, se Ele liberou uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Não vai ser diferente com você, porque Ele é imutável. Tudo que Ele promete, tudo que Ele declara a respeito de si mesmo, não tem sombra de variação, não importa o tempo, vai acontecer. Amém? Então, vamos dar continuidade. Quando
para começar o testemunho, eu tenho que puxar um pouquinho lá atrás. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, já existia no meu coração, já ardia no meu coração um desejo pela adoção. Eu sempre tive vontade de adotar, enfim. E a questão de gerar uma vida no meu útero, não era algo prioritário para mim. Existem pessoas que já nascem com isso, já nascem com essa vontade, com esse sonho. Isso não era o meu caso. Não era uma prioridade para mim, não era uma necessidade para mim, não fazia parte dos meus planos prioritários. Quando se falava em ser mãe, o que vinha à minha mente era ser mãe por adoção. E há mais ou menos 6 anos atrás. Acredito que seja mais ou menos isso. Eu não fico contando, mas eu acredito que devem ter sido em 6 anos atrás, mais ou menos. Eu estava de plantão um dia, antes disso, um pouquinho antes, né? Quando eu, com 13 anos, tive minha menarca, minha primeira menstruação, eu descobri cistos no meu ovário. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque hoje eu vou falar de bastante coisa, de muitas coisas técnicas também. Eu sou enfermeira, então exala de mim conhecimento de saúde, eu não tenho como fugir disso, tá? Desde a minha menarca, desde a primeira vez que eu menstruei, eu senti muita dor, coisas assim que não condiziam muito com aquela menstruação. Eu cheguei a desmaiar algumas vezes de dor, né? Glaucia, Juliana tá fazendo barulho, isso mesmo, lá na cozinha. Isso, desse jeito. Ainda bem que vocês conhecem o meu marido, gente. E aí a gente fomos fazer algumas investigações, ultrassonografias, e foram descobertos cistos no meu ovário. Eu não tive fechado o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E aqui eu vou abrir um parêntese para que existe uma diferença entre as duas coisas. Pode ser que você, mulher, tenha um ovário e dentro desse ovário existam vários cistos. E a isso chamamos de ovários policísticos. Poli de muitos cistos no ovário, que era o que eu tinha. E existe, além disso, a síndrome do ovário policístico, que é a SOP. A SOP, como ela é uma síndrome, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas. Entre esses sintomas, nós podemos destacar ciclos irregulares, crescimento de pelo facial. A SOP, ela é causada por um desequilíbrio hormonal, geralmente por um aumento de hormônios andrógenos, como a testosterona, que é um hormônio que ela é bem mais elevada nos homens. Então, por isso que na SOP, as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, devido ao aumento desses hormônios andrógenos, tem um crescimento de pelo facial, no corpo, né? Outros sintomas que a mulher que tem SOP apresenta, comumente, a acne. Ela pode ser uma mulher que apresenta uma infertilidade, ou não necessariamente uma infertilidade, mas uma dificuldade para engravidar, um aumento considerável no ganho de peso, o fluxo menstrual dela pode ser ou intenso demais ou pouquíssimo fluxo. Ela pode ter uma resistência à insulina, então nós vamos ver uma variação dos níveis glicêmicos, variação do nível de glicose, que é a quantidade de açúcar no sangue, devido à resistência à insulina causada pela SOP. Eu não cheguei. Beijo, Cauã. Beijo da Dinda. Eu não cheguei a ter fechado o diagnóstico de SOP, mas eu era acompanhada todos os meus hormônios, o crescimento desses cistos, semestralmente. A cada 6 meses eu fazia ultrassonografias, eu fazia dosagens hormonais para acompanhar como estavam esses cistos. Algumas vezes esses cistos cresciam consideravelmente e os médicos avaliavam a possibilidade de remoção cirúrgica desses cistos. E fazia risco cirúrgico, vamos tentar ver a cirurgia, e esse cisto, com tratamento medicamentoso, ela regredia. E assim era a cada 6 meses eu fazendo esse acompanhamento, ok? E aí, um determinado ano, eu fiz a minha ultrassonografia. Estavam lá os cistos no meu ovário, nos meus ovários, no plural, nos 2 ovários. E fiz a ultrassonografia, estavam no tamanho que a gente já acompanhava. Ok. Fiz essa ultrassonografia em julho, no meado do ano. A próxima ultrassonografia seria em dezembro.
Por uma razão qualquer, eu não fiz essa ultrassonografia em dezembro, não fui na minha ginecologista, não fiz dosagem hormonal, ou seja, dei uma ignorada de leve. Então, quando foi em abril, no dia 23, era um feriado, eu estava de plantão e passei mal. Senti uma dor muito forte no plantão e foi um plantão bem pesado. Eu tive uma intercorrência com o paciente e eu senti muita dor, eu não conseguia nem ficar em pé direito ali. Enfim, aquela situação foi resolvida, não teve um desfecho muito favorável e quando eu sentei para fazer a evolução eu não aguentava ficar sentada de tanta dor. Eu sou uma pessoa levemente agitada, então os colegas de plantão falaram: Manu, você não tá bem. Era visível a minha dor. Então eu fui pra emergência e uma colega falou assim: eu vou pedir pra alguém te examinar. E aí começou aquele desdobramento, a médica examinou e eu apresentava um abdômen tábua. Quando tentavam tocar no meu abdômen eu sentia muita dor. E ela fez o exame físico e falou assim: você tá com uma gravidez tubária. Nós temos o nosso útero, nós temos as trompas e os ovários ligados nessa trompa. O que é a gravidez tubária? É uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica é quando... Beijo, paz. É quando a gravidez ela não se desenvolve no útero. Porque a gravidez ela se desenvolve no útero, que ele vai crescendo, vai tendo espaço para a criança se desenvolver. Uma trompa, ela não tem elasticidade, não tem espaço ali para a criança se desenvolver. E ela falou que eu estava com uma gravidez sendo desenvolvida na minha trompa. E aí eu comecei a chorar mais ainda, porque não existia possibilidade alguma de eu estar grávida. E eu falava: eu não tô grávida, eu não tô grávida, eu não tô grávida. E aí elas me olhavam e falavam... A médica me olhou, né, as técnicas, com aquela cara de todas as mulheres que descobrem uma gravidez assim, no susto. Dizem que não estão grávidas e que não têm condição de estarem grávidas. E eu comecei a chorar copiosamente. Então ela falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar pro laboratório, você faz um beta, que é a dosagem do hormônio da gravidez. Quando você vier com positivo, a gente faz a ultrassonografia pra dar uma olhada de que tamanho que tá esse embrião dentro da sua trompa, né? Pra ver o tamanho do estrago que tava acontecendo ali naquela trompa. E eu chorando, inconsolavelmente, porque eu já sabia dentro de mim que era algo muito sério. Não que a gravidez tubária não seja séria, ela é, né? Existem desdobramentos que, se não forem cuidados, a mulher pode perder essa trompa, né? Mas eu sabia que era algo muito maior, porque não existia a possibilidade de eu estar grávida. Então, ela falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou botar você na maca, vou virar o monitor pra você. Vou te mostrar o embrião para que você se convença de que você está grávida. Boa noite, Karina. E eu fiquei com aquela cara assim, apavorada, olhando pra ela, porque eu tinha plena certeza de que eu não estava grávida. Me botou na maca, começou a fazer ultrassonografia e ela não virou o monitor pra mim. Ela chamou uma segunda colega. Quando o médico vai pedir a opinião de um segundo colega, a coisa não tá boa, não tá. E aí aquele desespero foi aumentando, aquela angústia foi aumentando. E aí a segunda médica que entrou chamou um terceiro médico. E aí quando ele entrou, ele me olhou assim assustado. E aí ele foi entrando na sala com aquela cara de: como é que eu vou conversar com você sobre isso, né? Então eu falei: você tá com aquela cara de quando vai pedir uma vaga pra gêmeos numa UTI lotada. Ele: Manu, é coisa séria. E ele me mostrou o monitor. Era como se fosse um cacho de uva, talvez seja a figura mais próxima do que eu vi que eu posso trazer pra vocês. E era muito grande. Eu tive um cistadenoma, um cisto bem grande no meu ovário esquerdo, que já tinha tomado todo o meu ovário. E assim, vamos imaginar, o ovário ele é um saquinho que está acoplado à trompa, que é esse canudo, que faz o caminho, uma conexão até o útero. O ovário é uma bolsa que está ligada a um tubo. Se ele cresce demais, tomado por um cisto, tem a chance dele torcer. E se ele torce, não chega aporte sanguíneo nessa região. Se não chega sangue em uma determinada região, isso aponta para uma necrose, uma falência. É possível de você perder mesmo aquela parte ali, aquele órgão.
Então, a equipe ficou ali, você não pode nem se mexer, você tem que ficar deitada, porque tem chance de você torcer esse ovário. A gente não sabe nem como é que você está conseguindo andar, dado o tamanho desse cisto. Você vai ficar aí deitado e nós vamos... Ele falou pra mim assim, eu vou te abrir agora. Eu falei, ninguém vai me abrir em lugar nenhum, enquanto minha família não estiver aqui. Eu não vou operar, eu saí de casa pra dar plantão, vou chegar aqui e vou me botar na mesa, não. Ninguém vai fazer isso. Eu vou preparar a cirurgia. E aí eu levantei da maca. E a profissional responsável. Fui pro meu setor, cheguei lá aos prantos. E nesse dia eu não tinha levado celular. E eu só sabia chorar. E comecei a ligar pro meu pai, pras pessoas, e só chorava. E os colegas pegaram o telefone na minha mão. Quando a gente descobriu o que houve, a gente retorna. E aí, dado alguns minutos, chegaram os profissionais que estavam cuidando de mim. Cadê a paciente? Porque ali eu já não era mais enfermeira, eu já era paciente. E eles foram contar para minha equipe o tamanho, a dimensão da gravidade do que estava acontecendo. E aí me bota na cadeira de rodas, vão fazer medicação, eu com muita dor. E eu levo a Emanuele lá pra frente de novo para ela ficar em observação. E quando eu olho em volta tinha mãe, tinha enfermeiro, tinha técnico. Eu falei, gente, eu quero voltar pro meu setor, eu não vou ficar aqui com todo mundo passando, me olhando. Volto com a cadeira de roda, Emanuele, enfim. Para encurtar muito a história, temos muitos detalhes nisso. Eu fui transferida para um hospital de grande porte para ser operada. Uma cirurgia que precisava ser feita o quanto antes por conta do risco de torção desse ovário. Isso foi de dia, umas 2 horas da tarde, talvez. Não, era mais cedo, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, quando começou essa movimentação de transporte. Enfim, eu cheguei à tarde nesse outro hospital. E aí algumas pessoas da minha família já conseguiram chegar lá, eu já não me senti mais tão sozinha, alguns amigos também foram pra lá. Vamos operar, e a equipe desse novo hospital pegava os meus exames e eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo, porque o cisto era realmente muito grande. Para vocês terem uma noção, eu fiz um exame, que é a tomografia, que é como se ele fatiasse o seu corpo todo, pegasse, vamos ver aqui, um caderno assim, e fatiasse ele todo. Imagine que uma dessas fatias era a minha circunferência abdominal, era a região onde o cisto estava. Então ele virou um disco. 1/4 desse meu disco era o meu cisto. Boa noite, Margarete. 1/4 desse disco era o meu cisto, para vocês terem uma noção do tamanho que era esse cisto. E as pessoas ficavam assim impressionadas como é que eu estava andando, trabalhando, seguindo a minha vida, tocando com aquele alien ali dentro de mim. E aí todo mundo que chegava queria me examinar, queria ver, né? E eu com muita dor. E aí, não, vamos botar a paciente na mesa porque ela precisa operar para ontem. E aí chegou um paciente baleado. E aí, no caso, entre uma pessoa que pode vir a sofrer uma torção e perder o ovário, um paciente que já levou o tiro e pode morrer agora, o paciente que já levou o tiro passou na minha frente, na fila cirúrgica. Ok, mantenha a paciente em 0, sem comer, né? Porque tem que operar e tudo. Eu não conseguia mesmo comer tudo que chegava... Eu já tinha vomitado tanto que eu não tinha mais o que vomitar. E então... vamos deixar a cirurgia para amanhã logo cedo. Foi de madrugada que o paciente chegou baleado, e aí vamos operar de manhã. E aí quando o técnico chegou para mim e falou assim, olha, chegou um paciente baleado, ele vai passar na sua frente na cirurgia e tudo mais, eu fiquei mais tranquila, porque eu estava muito cansada, eu realmente precisava descansar, mas eu tinha aquela preocupação de eu dormir, oi Yuri, de eu dormir e me acordar indo pro centro cirúrgico, eu não acordar, enfim, né, a cabeça já não estava mais pura. E aí de manhã cedo eles falaram, nós vamos te operar. E aí ok. Aí prepara o paciente, bota na maca, aquela coisa, né? E aí chegou um paciente com uma foice na cabeça. Chegou lá com uma foice. E aí, mais uma vez, entre uma pessoa que tem a possibilidade de torcer um ovário e perder, né? Que é uma emergência, e um paciente que tem uma foice na cabeça, no caso, o paciente com a foice na cabeça passou na minha frente na cirurgia de novo, porque o caso dele estava mais sério do que o meu. E aí foi de manhã, vamos passar a cirurgia da Emanuele para tarde. E assim foi. A programação foi entrar no centro cirúrgico às 2 da tarde para mexer nesse cisto. E hoje eu estava conversando com a enfermeira que trabalha comigo e eu estava me lembrando, né? Oi, Vanessa.
E eu tava me lembrando que uma das médicas da equipe me chamou e falou assim: Manu, seu cisto ele é muito grande, a gente não tem como operar por vídeo. Eu vou precisar fazer uma incisão, vou precisar cortar a sua barriga. E eu preciso fazer um corte vertical, ou seja, cortar a minha barriga desta forma. E vai ficar uma cicatriz grande, né, grosseira. E eu falei, vocês a todo momento chegam aqui do lado da minha maca para dizer que eu posso morrer a qualquer instante. Que inclusive o meu caso ele é tão sério que se demorar muito eu posso nem chegar a entrar no centro cirúrgico. Eu posso evoluir a óbito antes de entrar no centro cirúrgico. Então, se você fizer um corte na minha barriga e eu sair viva e eu precisar usar maiô pro resto da minha vida, o que é isso comparado à possibilidade de eu nem chegar no centro cirúrgico? E então ela conseguiu ver que eu estava dimensionando o tamanho do problema que eu tinha na minha vida, aquele alien gigantesco dentro de mim. Então eu fui encaminhada para o centro cirúrgico às 14 horas. E a previsão de cirurgia eram 2 horas. 2 horas dentro do centro cirúrgico. E aí eu entrei e foi horrível. Preciso confessar algo muito ruim, muito difícil, assim. Eu era uma pessoa... Eu ainda sou um pouco, mas isso foi algo que Deus já me tratou muito. É uma pessoa que precisa ter o controle de tudo, né? Como se eu tivesse controle de alguma coisa. E a ideia de passar por uma cirurgia, de ter a minha vida entregue para alguém e eu não estar ali dominando a minha vida era o que era o maior medo da minha vida. Então, no caminho do centro cirúrgico, quando eu pensei assim, agora eles vão me apagar e vão fazer o que quiserem de mim e eu não tenho mais controle zero da minha vida. Porque a gente acha que tem algum controle sobre ela quando a gente está consciente. E eu fechei os meus olhos e falei assim, eu queria que o Senhor me levasse. Que eu não chegasse a entrar no centro cirúrgico, eu não quero perder o controle da minha vida. E depois de tudo, quando eu comecei a lembrar, né, terapia também, né, gente, que é bom, né, umas orações, o Espírito Santo nas cutucadas, dá um se liga em você. Eu percebi o quão importante foi esse processo de pós-operatório, para que eu percebesse que eu não tenho controle de nada, que Deus é que controla tudo, de que eu não... Quem sou eu para acrescentar uma inspiração a mais na minha vida? Uma expiração, um suspiro. Eu não tenho esse poder, eu não tenho controle de nada sobre a minha vida. Então eu entrei no centro cirúrgico e começaram a tentar me anestesiar. E nesse processo de tentar me anestesiar, tentaram fazer 3 hacks e 2 epidurais e nenhuma das 5 pegaram. E eu comecei a entrar em desespero, e eu comecei a gritar. Gritar não, assim, né? A clamar lá dentro. Me apaga, me apaga, me apaga, eu não quero ver mais nada. Foi quando o anestesista falou assim, já tinha pego uma veia, né? Eu vou te dar uma geral aqui logo. Eu queria que a anestesia de bloqueio parcial pegasse, para quando você acordar, você ainda está sob efeito disso e você ir voltando aos poucos. Mas, Monique, mas já que não aconteceu, eu vou aplicar logo a geral. E aí ele começou a fazer e ele falou, conta de 10 a 0 que você vai dormir. E eu cheguei no 0 e eu não dormi. Eu não sei qual foi a medicação que ele fez, eu sei que eu não dormi. Nível de adrenalina lá em cima. Desespero maior ainda. Preciso que me apaguem. Me apaga, me apaga, me apaga. Foi quando vieram com a máscara inalatória e realmente eu apaguei. Enfim. Teve a cirurgia. Quando eu acordei, a anestésio estava do meu lado. Manu. Como é que você está se sentindo? Tô aqui com você e tal. Né, Yuri, foi brabo, né? Os colegas que vivenciaram de perto viram o desespero que foi. E eu falei pra ela, eu tô com muita dor. Eu tô consciente, eu sei quem é você, eu sei quem sou eu sei onde eu tô, mas eu tô com muita dor. E quando eu cheguei, eu não me queixava de dor. Eu falava que tava com dor, mas não era algo que eu implorava por uma medicação. E quando eu acordei no meu pós-operatório, eu estava com muita dor. E aí causou estranheza nela e na equipe. Porque eu cheguei uma paciente com um cisto enorme, algo que eles não conseguiam entender como que eu estava tocando uma vida a despeito daquele alien ali dentro. E de repente eu começo a me queixar de dor. E aí eu vou fazer uma medicação pra você pra dor. Falei, ok. E eu com muita dor, e a medicação correu e eu continuava com dor. E eu falei assim pra ela, que horas são?
Aí ela falou assim, são 8 horas. Tinha um relógio na frente, eu falei, são 8 horas? Ela, isso. Eu falei, a previsão de cirurgia eram 2 horas. Eu levei 6 horas dentro do centro cirúrgico. Ela assim, o cisto era maior ainda do que nós imaginávamos. Quando nós abrimos, havia aderência no intestino. E aí eles tiraram um ovário esquerdo, me tiraram tiraram a minha trompa esquerda e precisaram tirar um pedaço do meu intestino, porque tinha aderência desse cisto no meu intestino também. Enfim, uma técnica lá do lado do centro cirúrgico me viu naquela dor, ela entrou ali e falou, você tá com muita dor, né, minha filha? Eu falei, tô. Aí ela, sua sonda tá fechada. E ela abriu minha sonda vesical e aí acabou aquela dor desesperadora que eu estava sentindo e eu comecei a chamar alguém pra tirar essa medicação daqui. Eu não tô mais com dor, eu quero sair daqui, eu quero ir pro quarto, eu quero ver as pessoas, quero ver minha família. Oi, Marcela. Marcela foi uma das pessoas que interferiram diretamente nessa questão do transporte, me deu todo o suporte, assim, que eu tava literalmente desesperada ali, né? E ela estava em casa, ela era minha chefia direta na época. E ela saiu do almoço com o marido dela, chegou lá toda arrumada na saia de oncinha dela, trabalhada no salto, belíssimo, e foi lá me socorrer. E como eu falei na live passada, né, as pessoas que vão entrando aqui que merecem honra, merecem ser honradas publicamente, eu vou buscar dentro do possível fazê-lo, porque isso é bíblico. Nós devemos dar honra a quem merece honra no seu devido direito e reconhecer aquilo que as pessoas fizeram, as pessoas que fizeram diferença nesse processo. E a Marcela foi uma dessas pessoas que se prontificou. Ela era minha chefe, mas ela estava no dia de folga dela. Ela estava com a família dela, algo que é de direito dela. Mas ela deixou as suas prioridades, a sua vida pessoal de lado para ir socorrer uma funcionária. E isso fez muita diferença no momento de agilizar as coisas. Enfim, voltei pro quarto, as coisas foram acontecendo e os médicos vieram falar comigo, Manelli. Já existia uma chance muito pequena de você engravidar, porque os seus ovários... Eu sei, Marcela, eu sei. Não, o Cauã não andou com a Dinda nesse dia. Meu afilhado tá mandando mensagem aqui também. Então, eles falavam pra mim assim, você já tinha cistos nos seus ovários, então a chance de você engravidar já era muito pequena. Nós tiramos um ovário seu, então a chance de você engravidar, que já era pequena, diminuiu mais ainda. E o seu ovário direito, que sobrou, ele também tem cistos. Então, existe uma grande probabilidade de você não conseguir engravidar. E cada dia que passa, essa chance diminui. A cada novo amanhecer mais distante, você está da possibilidade de uma gravidez. E até aí, tudo bem, porque lembra que eu falei lá no início da live que eu não pensava na questão da gestação, né? Tudo tranquilo, eu vou adotar, tudo bem, ok, né? E aí a Marcela, novamente, falou, o que você acha de terapia, Manu? Conversar com a terapeuta, você trabalha numa UTI, existe um histórico aí, um prognóstico reservado quanto à sua questão da gravidez. E, gente, terapia é bom pra todo mundo, né? Até pra quem acha que não tem problema, vai pra terapia e descobre que tem um monte de problema, né? E aí eu fui pra terapia e aí eu descobri que a ideia de não poder gerar filhos era algo que começou a me angustiar. Porque eu não queria, porque afinal de contas eu tinha um aparelho reprodutor que não era lá grandes coisas, mas de repente dava pra ser. A partir do momento que te vetam essa possibilidade, você começa a pensar no e se, como que seria se eu pudesse, porque agora que eu não posso, talvez eu deseje. E, enfim, fui pra terapia trabalhar essas questões e era algo muito latente. A cada consulta com um profissional, seja um médico de família, seja um ginecologista, os profissionais pontuavam isso pra mim. Emanuele, existe uma grande chance de você não conseguir engravidar. Emanuele, a cada dia que passa, você fica mais distante da possibilidade real de você ter um filho gerado em você. Eu não tenho namorado, eu não vou ter um filho assim, não vou, se Deus quiser que eu tenha um filho gerado, isso vai acontecer, senão eu não vou me abalar com isso. Alguns anos se passaram, o Julián apareceu na minha vida, né, ele deu em cima de mim, por mais que ele diga que eu dei em cima dele, né, até porque as pessoas mais próximas da gente sabem que não teria a menor possibilidade de dar em cima desse garoto, né. Enfim, brincadeiras à parte, felizmente ele me deu mole pra mim, né? Ele deu em cima de mim, me deu umas cantadas, né? Enfim. E antes mesmo da gente começar a namorar, amor, as pessoas não vão acreditar em você. As pessoas conhecem você, tá?
provas. Eu sentei com ele e falei, como que é essa questão de gerar filhos pra você? Santo Julião, olha Yuri, te defendendo aqui. Como que é essa questão pra você, né? Porque existe a possibilidade de eu não poder gerar filhos. E a gente não pode entrar na vida do outro tolhindo os sonhos deles, né? Eu acredito que Deus ele une propósitos. E quando se um casal se conhece tendo sonhos absolutamente distintos que caminham. Viu a Marcela falando, todo mundo sabe que foi você. O hospital inteiro testemunhou que foi você que ficou dando em cima de mim, garoto. Se duas pessoas se encontram e elas têm perspectivas de vidas, objetivos de vidas que são divergentes, alguma coisa já aponta que existe uma grande chance disso dar errado, né? Porque Deus ele une propósitos, né? Então ele vai unir pessoas que queiram caminhar na mesma direção. Amém? E aí o Juliano falou, olha, eu nunca pensei nessa história de adotar, viu? Monique, todo mundo aqui falando que conhece. Ah, Juliana, você não engana ninguém, não. Não existe. E o Juliano falou, eu nunca pensei na possibilidade de adotar, mas pode ser que aconteça. Pode não ser. Enfim, a gente vai ver. A gente vai lidar com isso. Nós vamos lidar com o problema quando essa realidade se apresentar pra gente. E se a gente não puder engravidar, a gente vai adotar. Eu não, mesmo que a gente possa engravidar, eu vou querer adotar, porque é um desejo que arde no meu coração. Ele, tá bom, vamos tocar a vida. Enfim, e assim foi. E aí, depois de 2 anos de casado, eu tive uma suposta infecção urinária. E os médicos começaram a tratar com antibiótico. E eu, gente, não é possível. Pede um antibiograma porque não tá normal isso. Eu fiz 2 esquemas de antibiótico e eu não melhoro dessa infecção. E então eu fui conversar com meu médico e falei, eu tô fazendo um monte de esquema de antibiótico que tá cortando o efeito do anticoncepcional. Eu tô tomando pra nada, tô me enchendo de hormônio pra nada. Não tá tendo efeito contraceptivo. Por quê? O antibiótico, ele invalida o efeito, minimiza o efeito do anticoncepcional. Então, vocês mulheres que estão tomando anticoncepcional, se vocês tiverem alguma infecção e tiverem que tomar um antibiótico, usem camisinha. Se não estiver nos planos de vocês e nem dos seus esposos engravidarem, assim, usem um outro método, né, de preferência de barreira, porque o anticoncepcional não vai estar sendo eficaz, uma vez que o antibiótico vai estar ali numa briga com ele, tá bom? Fica a dica, hashtag fica a dica. Aprendizado novo aí. E aí eu falei com ele, tô tomando esse monte de hormônio, sem necessidade, sem efeito, porque não tá tendo efeito. Ele, Manu, vamos fazer o seguinte, como existe em você um planejamento, né, de tentar uma gravidez e tudo, vamos fazer o seguinte, isso foi em janeiro, fica sem tomar, foi isso que veio a Camila, aquela coisa linda, aquela criança linda e maravilhosa, Valdirene, é assim mesmo. E isso era janeiro, ele falou, vamos ficar 1 ano sem tomar um anticoncepcional, dezembro você começa um tratamento pra engravidar, porque a única chance que existe de você engravidar é você fazer um tratamento, e mesmo com o tratamento existe a chance de você não engravidar, você sabe a sua situação. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de contar, 3 semanas antes do meu casamento, eu um dia ia trabalhar, no outro dia eu ia pra emergência, porque com muita dor, e depois, né, dessas indas e vindas na emergência, a gente descobriu que o meu ovário direito que sobrou estava com um cisto gigantesco, e uma das vezes que eu fui pra emergência, os médicos falaram, a gente vai botar você na mesa, e eles ligaram pro meu gineco e ela falou, não vão porque essa menina não tem filho, ela só tem um ovário, já tem uma chance mínima de engravidar, se vocês mexerem nesse ovário, você vai me garantir que essa chance mínima vai persistir? Os médicos não, então vocês não vão tocar na minha paciente. Isso é emocional, quando passar o casamento a lua de mel, esse cisto vai regredir, porque esse cisto dela cresce e volta, e vocês não vão tocar na minha paciente. E assim foi, né? Depois que eu casei, realmente o cisto regrediu, fui pra lua de mel e não tive mais nenhuma daquelas crises do cisto crescer loucamente. E aí eles falaram, olha, o médico falou comigo, né? Vamos fazer 1 ano sem anticoncepcional, no final do ano a gente faz o tratamento. Ok. Quando foi em julho, eu já estava sem tomar um anticoncepcional desde janeiro, né? Então, tava com meu marido e tudo, né? Tem menor de idade, não vou contar a parte engraçada da história, né? Mas enfim, meu marido falou, não tô te entendendo, garota. Eu achei que o planejamento... eu achei que o planejamento era a gente esperar pra fazer o tratamento e tudo. Eu falei, não, tá longe do meu período fértil.
tá longe do meu período fértil e não tem a menor possibilidade, porque os médicos já falaram que eu não vou engravidar mesmo, então tá tudo certo, pode ficar tranquila. O Julião é um milagre também, Monique. E aí, ele tá bom. E aí, eu virei pra ele e falei, então, agora eu tô grávida. Ele falou, não, você quer muito estar grávida, mas você não tá grávida, não é assim que as coisas acontecem. E aí eu menstruei, e passado 3 ou 4 dias que minha menstruação foi embora, eu fiz um teste de farmácia, que deu negativo, obviamente. E eu falei pra ele assim, fiz um teste de farmácia que deu negativo, mas eu tô grávida. Ele, para com isso, garota, você quer muito engravidar, por isso que você tá falando isso. Eu falei, não, eu tô grávida, eu engravidei naquele dia, assim, que eu falei pra você que eu tava grávida, que você questionou se era o momento e eu engravidei. E ele, com as piadinhas dele, que é aquela cara que vocês conhecem, quem convive com meu marido, né? Aquela cara de deboche, quem não leva a sério as coisas que a gente tá falando, como ele tá fazendo agora. Tá vendo? Rindo? Pois é. E aí ele viajou a trabalho. Um mês depois ele viajou a trabalho. E aí chegou o período da minha menstruação descer. E meu ciclo, ele é de 30 dias, então, pelo aplicativo, ele deveria descer com 28, ele não desceu, 29, 30. Aí no 30 eu falei, não, agora ela deveria ter descido mesmo, agora já é considerado atraso. Eu esperei mais 3 dias, fiz o teste de farmácia positivo. E aí meu marido tava viajando. E eu falei, eu vou contar isso pra ele pelo telefone. Eu vou esperar ele voltar. Ok. E aí, o Julião voltou, foi aquela festa, né? Toda vez que eu ia para alguma consulta de pré-natal, ou que eu ia fazer algum exame, fica salvo no prontuário, né, o histórico do paciente. Então, eles tinham... Eu estava fazendo pré-natal com os profissionais da mesma rede, então eles tinham acesso ao meu prontuário. E aí, quando eles liam a minha anamnese, né, a minha história, o histórico do paciente, eles falavam, foi uma surpresa quando você descobriu que estava grávida, né? Porque para medicina, eles não conseguiam... A Glaucia falando que lembro como foi. Pois é. A medicina não conseguia entender como que aquilo aconteceu. Como que sem tratamento, uma pessoa que só tem um ovário, esse ovário tomado de cistos, ainda assim, sem nenhuma intervenção, a não ser divina, eu engravidei. E começamos a fazer o pré-natal, e tudo bem, pererei, parará. E a gravidez foi passando, e aquela folia, e conta pros amigos, e começa a curtir. Não, vamos esperar um pouquinho pra contar, espera coisa nenhuma que você já tá apegado, né? Você já quer contar pra todo mundo, foto, dá vontade de botar até uma faixa na janela. O Senhor fez um milagre acontecer aqui em casa, né? Enfim, fomos levando. E aí eu já com um certo estado avançado na gravidez, já tava com a barriga bem grande, não vou... Yuri venceu uma vasectomia, você tá querendo dizer o quê? Não, é diferente. E aí eu já tava com a barriga bem grande e algumas coisas esquisitas começaram a acontecer aqui em casa. E aí a Darlene, que tá aqui na live, que já entrou aqui, né, e deu um ceninho, me mandou mensagem e falou, Manu, eu nunca tive na sua casa, mas eu tive um sonho, já tem um tempo que Deus tá me incomodando, eu orando na sua casa, pede pra alguém ir na sua casa e tal... Tem muita inveja, umas palavras contrárias, né? Umas palavras sendo liberadas sobre a sua vida. E foi como eu falei na live passada, que a Ariane Marques falou, e eu tomei pra mim, palavras são sementes. Tudo que a gente libera como uma semente, se a gente rega, vai frutificar, né? Então, por isso, cuidado com aquilo que vocês declaram, com aquilo que sai da sua boca, porque você tem autoridade. O mundo foi criado com uma palavra. Deus declarou, haja luz e a luz existiu. Então, existe poder na palavra. Cuidado com aquilo que você profere. E a Darlene falou, Manu, pede pra alguém lá orar a sua casa. E aí, orar a sua casa, existem muitas palavras, muitos pensamentos, enfim, né? Aí eu, tá bom, vou chamar. E aí, passou assim, eu falei, eu vou chamar minha pastora pra vir aqui. E aí passou um dia e eu não chamei. E aí a Monique veio falar comigo, Manu, né, Darlene, foi. E aí a Monique falou assim, Manu, eu tive um sonho estranho, acho que tem muita inveja. Mas... Antes disso, esqueci de contar, gente, uma parte muito importante. Tem uma fotinha, gente, no Instagram dessa história. Eu e Monique fomos no monte, um ano antes. E aí nós oramos juntas lá no monte. E a Monique liberou uma palavra, uma promessa sobre a minha vida, de que botou a mão no meu ventre e falou, você vai gerar uma vida. Um ano antes. E lembra que eu falei que palavras
são sementes e promessas liberadas acontecem, como nós lemos em Hebreus 10, 23 e Josué 21, 45, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Um ano antes, Ele usou a Monique para declarar, para liberar essa promessa sobre a minha vida. E um ano depois, essa promessa começou a surgir, né? Começou a crescer dentro de mim. Fecha parênteses. E aí a Monique falou, Manu, muita inveja, muitas palavras negativas, umas coisas esquisitas. E eu falei, gente, eu preciso... A Darlene já me falou isso, eu preciso chamar alguém aqui em casa e tal. Chamei minha pastora pra vir aqui. Não, nisso o Senhor falou comigo assim, filha, chama a Elizabeth, é a mãe da Érica, ela não tá aqui na live, mas eu vou deixar salva, então. Aí eu, tá bom, Senhor, vou falar com ela. Sabe aquela coisa, vou fazer algum dia, quem sabe, talvez. Minha conversa com Deus é assim, do mesmo jeito que eu converso com vocês, porque Ele é meu Pai. O Espírito Santo é o meu amigo. E eu sempre conheci o Espírito Santo como meu amigo. Com quem eu conversava desde a minha infância, com quem eu dava risada, com quem eu tirava minhas dúvidas. Eu sempre tive essa relação com o Espírito Santo, meu amigo. Então, com o meu Pai. É assim que eu falo. Então, Senhor, eu vou fazer em algum momento. E aí, eu chamei minha pastora pra vir aqui em casa. Ela orou, enfim, ungiu minha casa e tal. E ela saiu da minha casa e o Espírito Santo. Eu falei pra você chamar a Elizabeth. Aí eu sei, eu vou mandar mensagem pra falar com a tia. Né? Porque quando o Espírito Santo dá aquela cutucada de novo, dá um se liga, né? Pra gente se ligar na vida. E eu mandei mensagem no dia seguinte pra Érica, que é minha amiga. Amiga, tudo bem, né? Eu queria te fazer um pedido um pouco estranho, eu queria uma oração. Ela, claro, ora. Eu falei, na verdade, eu queria que a sua mãe, se fosse possível, orasse por mim. E ela, calma aí, eu vou falar com a minha mãe. E ela mora em cima da casa da mãe dela. Ela, amiga, minha mãe falou que está indo aí agora. Eu falei, opa, Deus tá no negócio, tem uma coisa esquisita, né? Porque do nada, assim. E aí elas pegaram o Uber. E a tia Elizabeth nunca tinha vindo na minha casa. Eu já fui algumas vezes na casa da Érica por conta do projeto Flor de Aço, né? Das mulheres e tal. E ela nunca tinha vindo na minha casa. E quando o Uber começou a fazer... E é uma reta, praticamente, da casa da Érica pra minha casa. Quando o Uber começou a fazer o trajeto, a tia ficou olhando assim... Ai, foi bem aqui mesmo que eu vi, né? Esse é o caminho pra casa da Manu. E a Érica assim... Não, esse não é o caminho pra casa da Manu. O caminho pra casa da Manu é uma reta. E a gente foi lá na Pavuna e tá voltando pra Anchieta. Não faz sentido esse caminho que o Uber tá fazendo. E ela falou... Mas foi esse o caminho que Deus me mostrou antes de eu entrar no Uber. E eu nunca fui na casa da Manu, então eu não conhecia o caminho. E é exatamente esse caminho que o motorista está fazendo. Existia uma cilada, um laço de morte preparado nessa reta, que é o caminho mais curto entre a nossa casa e a casa da Manu. E Deus faz as coisas para confundir, né? E nós vamos chegar em segurança na casa da Manu. Enfim, e elas chegaram aqui. Veio a Érica, a Laís, que é a irmã da Érica, e a tia Elizabeth, que é a mãe da Érica. E elas chegaram aqui e vieram orar. E aí oraram, bateram um papo, nananã. Até que a tia Elizabeth começou a impor as mãos nas coisas. Mulher de oração, relacionamento com Deus. Ela botou a mão na minha poltrona de amamentação e falou assim, você senta muitas vezes cansada com dor de cabeça aqui, não é? Aí, uma mulher grávida fica cansada, indisposta. Ela, não. Não. Existem palavras sendo lançadas sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a vida do teu filho, que esta criança vai ser um profeta do Senhor e vai tirar muitas almas lá do inferno, vai resgatar muitas almas das mãos de Satanás. E isso está incomodando o inferno. Essa criança no seu ventre, ela já incomoda o inferno. E já existia muita oração, imposição de mãos, a minha igreja, eu, o pai, todo mundo orava muito pelo meu filho. Então ele já era uma criança blindada. Né? O Senhor já... Ele foi criado no milagre, ele foi desenvolvido nesse ambiente de milagre. Ela falou, esse seu cansaço, essa sua dor de cabeça, essa sua prostração, isso é uma guerra espiritual que está sendo travado sobre a sua vida. E nós vamos orar, isso vai ser interceptado hoje. E aí ela foi tocando na minha cama e ela falou assim, aqui na sua cama, como é? Falei, então, tia, tem um ventilador de teto aqui na minha cama. Por 2 vezes, o ventilador ligado, a lâmpada o ventilador de teto com uma lâmpada, né? Por 2 vezes a lâmpada, do nada, despencou e caiu em cima da minha barriga. A lâmpada caiu do teto em cima da minha barriga 2 vezes. Ela, e o que mais que tem acontecido?
tia, eu uso muito forninho. De repente, o forninho começou a pegar fogo. Tava assando uma determinada coisa e subiu fumaça e o forninho queimou. Ela, o que mais? E eu tenho um air fryer que eu uso muito também e fica em cima da bancada. E a air fryer não estava ligada e do nada a gente ouviu um pipoco e a air fryer estava no chão. A air fryer se jogou da bancada, não sei como. A máquina de lavar não estava ligada, porque a máquina de lavar ela pode trepidar, né, encostar na bancada e por isso ter feito uma propulsão e a air fryer ter caído no chão. Não tinha a máquina de lavar ligada. A air fryer caiu e se espatifou no chão. Aí ela ficou bem mais irritada com o inimigo porque ela já estava, né? Começou a orar, ungiu a minha casa. Ela viu que tinha algumas coisas esquisitas aqui, né? Meu cachorro correndo nas pernas dela. Você também. Eu sou muito pegada no meu cachorro a mim, né? Os gatos são mais ligados com o Juliano. E ela foi botar a mão, pôs as mãos sobre o meu cachorro. E ela viu um outro cachorro muito grande saindo, rosnando pra ela enquanto ela orava. Ele saía da minha casa. Enfim. E aí orou, repreendeu, né? Deu uma varrida. Oi? O meu cachorro passou mal, começou a vomitar, umas coisas muito esquisitas. E ela, tudo isso é espiritual. Existe uma guerra espiritual travada sobre a sua casa por conta dessa promessa que está sendo gerada no seu ventre. Existem palavras que já foram lançadas sobre a vida do seu filho. Promessas espirituais. O seu filho já incomoda o inferno. Não é que meu filho, quando nascer, vai incomodar porque vai resgatar almas do inferno. Não. Meu filho, desde o ventre, ele já incomoda. Porque meu filho, ele já é um milagre, ele já é um escolhido, ele já é um profeta do Senhor. E eu declaro isso como sementes que vão frutificar. Eu declaro isso e muito mais coisas sobre a vida do meu filho todos os dias. Quando meu filho ri pra mim, eu digo, você é um ungido do Senhor, você é lindo, você é inteligente. E são essas coisas. Quando ele tá ligado no 220, correndo pela casa, sem querer me obedecer, eu seguro ele e falo, você é uma criança obediente, você é uma criança temente ao Senhor, mesmo que não seja isso que ele esteja demonstrando naquele momento. É isso que eu declaro sobre a vida dele. Porque eu sou autoridade espiritual sobre a vida do meu filho. E fecho parênteses. E a gente sentou, riu aqui, kkkk. Vamos embora. A Laís, de repente, não está lá. Vou orar aqui antes de ir embora. E eu sentada, porque já com barrigão, né? Não aguentava ficar muito tempo em pé, cansava. O útero lá em cima do diafragma já era difícil respirar. Ela falou assim, e ela começou a orar, ela falou, Manu, você vai entrar por essas portas com o seu filho nos braços. E o Senhor tem me incomodado de te contar isso, porque o seu parto não vai ser um parto fácil. No seu parto vão acontecer situações que você vai ficar insegura, que você vai temer se você vai trazer seu filho para casa. Mas existe uma promessa sobre a vida do seu filho, essa promessa vai acontecer. Você vai vir para casa com o seu filho. Ela falou, eu vou te contar o meu testemunho. Quando eu fui ter a minha filha, eu tava lá na sala de pré-parto, fazendo força, e de repente eu dei uma leve apagadinha e eu voltei. Ela teve uma parada. E ela foi para casa com a filha dela. Ela falou, e eu no meu coração, Deus já havia declarado que a minha filha sairia viva dali e eu também. Eu não sairia sem minha filha. E essa mesma palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. Você vai voltar para casa com o seu filho. Não importa que o inferno tente tramar. Não importa como as circunstâncias apareçam diante de você. Não importa o quão improvável isso pareça. Você vai voltar para casa com o seu filho nos braços. A sua promessa vai se cumprir. E aí eu falei, amém. E aí a tia Elizabeth falou assim, Manu, eu não sei onde você vai ter seu filho. Eu falei, eu pretendo ter no Pasteur, né, onde eu trabalho, mas tá nas mãos do Senhor, eu já cansei um pouco de planejar muitas coisas. Lembra que eu contei no início da live, né, aquela necessidade excessiva de controle. No meu pós-operatório dessa minha primeira cirurgia, eu entendi que eu preciso estar no banco carona da minha vida. Quem está no volante é o Senhor. Eu sou cooperadora dos planos do Senhor. Não sou eu que desenho os planos. Porque Ele tem planos muito maiores, Ele tem uma visão muito maior. Então, ela falou assim, tudo bem, mas o que eu tô vendo é você numa maca, num corredor comprido, e à esquerda, um anjo do Senhor à sua espera. E no final do corredor, na última porta à direita, existe uma porta que sai uma luz, e eu vejo você entrando nessa porta. E eu perguntei para o Senhor que visão era essa. E ele falou, eu já preparei o dia do nascimento do meu servo. Tudo já está preparado. Eu já estou lá. Eu deixei um anjo à esquerda para cuidar de tudo.
E tudo vai correr bem nesta porta direita, a última porta direita. E eu aceitei e eu entendi tudo aquilo que Deus falou comigo naquela noite. E para mim as coisas são muito claras. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio num Deus que é um Deus da eternidade, que é um Deus atemporal. Que eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer no dia de amanhã, porque Ele já está lá. Ele já preparou o que acontecerá no dia de amanhã, porque para Ele já aconteceu. Então, se Ele viu e Ele permitiu que a tia Elizabeth visse as coisas que aconteceram no meu parto, já aconteceu, porque no mundo espiritual para Ele, que é um Deus atemporal, já aconteceu daquela forma. Tudo correria bem, o anjo do Senhor estaria à minha esquerda, eu teria meu filho na última porta direita. E tudo correria bem, e eu viria para casa com o meu filho. Ok. E aí as coisas esquisitas pararam de acontecer, né? A lâmpada resolveu ficar no teto, que é o lugar dela, os eletrodomésticos pararam de queimar aqui em casa, as coisas pararam de se jogar da bancada parecendo filme de terror, né, gente? E as coisas pararam de dar curto-circuito, o cachorro parou de vomitar, amém. E aí, um belo dia, eu já não aguentava mais estar grávida, eu só queria parir. A única coisa que eu queria mesmo era parir. Falava, gente, eu não aguento mais estar grávida, já tá na hora dessa criança nascer, né? Já deu. E a minha obstetra sensacional, a Viviane, né? Me acompanhando, tudo bem com você, acalma o teu coração. Eu sempre sou muito ansiosa, né? Eu falava, não, vamos induzir. Já deu, não quero mais. Ela, Monelli, a chance de indução falhar é muito grande, porque você vai estar com o nível de cortisol e o nível de adrenalina muito alto. E se você começar uma indução e ela falhar, você precisa evoluir para uma cesárea. E não era o meu desejo do meu coração, eu queria muito parto normal. Enfim, vamos tocando a vida, até que, um belo dia, a doula veio aqui em casa, a Milene, veio fazer aquele desenho artístico, aquela ultrassonografia lindíssima, fez os desenhos na minha barriga, do bebê Juliano, de cabelinho cacheado, tiramos foto e tal. Ela foi embora, tudo bem, tudo tranquilo. Falei, moça, você já tirou foto com a minha barriga? Já tirou tudo, posso tomar banho? Falei assim, pode. Eu falei, eu quero dormir, eu tô cansada. Falei assim, tá bom. E aí eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro que fui tomar banho, eu vi um coágulo deste tamanho. Tamanho de uma uva passa, talvez. E eu falei pra ele assim, amor, chama o Uber. Pega as bolsas e vamos pra maternidade. E manda mensagem pra Vivi. E a minha sogra tava aqui e ela falou assim, trabalho de parto sangra. Você tá entrando em trabalho de parto. Eu falei, não estou entrando em trabalho de parto. Eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu não quis assustar o pessoal, né? E aí eu falei, vamos, só pega as bolsas e vamos. E ele pegou as bolsas, chamou o Uber e eu entrei no Uber. E aí eu vou fazer um segundo parêntese. Foi aquilo que eu falei, eu sou profissional de saúde e o conhecimento vai sair, né? E como foi pedido que eu falasse um pouco sobre as intercorrências obstétricas, né? E tudo, eu fiz algumas anotações aqui. Quais são as emergências obstétricas? Quando que uma gestante deve largar tudo e ir correndo, de fato, para uma maternidade? Quais são os sinais de alerta? Opa, tem alguma coisa que não está correndo mais tão bem e eu preciso intervir e preciso de uma intervenção profissional a partir de agora. Sangramentos, que foi o que aconteceu comigo. Um sangramento, uma mulher grávida, pode estar apontando sangramento sangue vivo, né? Pode estar apontando para um pedaço da placenta que descolou. A placenta ela só deve se descolar depois que o bebê sai. O bebê sai, depois sai a placenta. Se a placenta começa a se descolar antes da saída desse bebê, antes da mulher entrar em trabalho de parto, né, esse sangue começa a sair porque essa placenta descolou, é chamado de descolamento prematuro da placenta. Isso é uma intercorrência, precisa de uma intervenção urgente, porque a placenta está aderida ali, está ali coladinha, né, no útero. Se essa parte aqui descola, essa parte aqui que não está tendo mais contato da placenta com o útero, não está tendo troca de sangue, não está tendo passagem de oxigênio. Todo o aporte que a criança precisa de oxigênio, por aquela parte não está sendo passada. Então a criança está sendo privada de oxigênio. Quanto mais tempo sem oxigênio, mais chance da criança ir evoluindo para um sofrimento fetal. Quanto maior a parte que está descolada, quanto maior o sangramento, mais sangue. Pode ter um sangramento oculto também, né? Então, um descolamento prematuro de placenta
cujo sinal, né, o que nos sinaliza que isso está acontecendo no sangramento, é uma emergência. Precisa largar tudo, sair correndo e ir para o hospital. Foi o que a gente fez com um coágulo do tamanho de uma uva passa. Outros sinais de emergência, perda de líquido. Você, independente da fase da gestação, parece que está fazendo xixi, geralmente é um cheiro característico de água sanitária. Perda de líquido precisa ser avaliado, não dá para ficar deixando para lá. Edema na face, edema na mão, edema nas pernas. Geralmente isso aponta para uma pressão descontrolada, uma pressão lá em cima. Então, edemas na face, edemas de mãos, edemas de perna, precisa sim procurar um profissional para ser avaliado. Dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa, que é constante, persistente, não melhora com nada, que gera uma vista embaçada, uns pontinhos brilhantes. Opa, para tudo, tem que sair agora, não dá para esperar mais o próximo pontinho brilhar. Bebê que começou a mexer de forma diferente, um bebê que se mexia muito e parou de se mexer com mais de 10, 12 horas, precisa ser investigado. Ah, meu bebê tá mexendo menos, agora parou de mexer há 12 horas, tem que ser investigado. Convulsão. Convulsão não precisa nem pontuar, né? Ver a mulher convulsionando, tu vai deixar a mulher ali em casa, não vai levar pro hospital, a pessoa que tá olhando isso tá pior do que a mulher, né? Tá com um nível de consciência mais alterado, né? Alteração no nível de consciência. A mulher não consegue mais dizer quem é, onde está, né? Não consegue mais interagir, conversar. Precisa ir para emergência. Prolapso de cordão, ou seja, o cordão saiu antes da criança. Se é o cordão que está mandando o aporte de oxigênio, de nutrientes para essa criança, e o cordão está ali estrangulado no canal e a criança aqui dentro, essa parte aqui não está recebendo oxigênio, né? E isso, vazamento de líquido, perda de líquido, precisa internar, justamente. Essa parte ali do cordão umbilical não vai mandar oxigênio para essa criança, precisa de intervenção no momento. Então, prolapsou o cordão, tem que ir para a maternidade, tem que buscar atendimento. Uma PA alta, uma mulher com uma PA de 16/10, né, 160/100, não dá para ficar em casa esperando para ver qual a medicação que vai baixar, não dá. Pico hipertensivo é emergência, precisa buscar intervenção. Vômito e diarreia persistente. Isso são alguns sintomas que precisa parar e ir para emergência. Então eu tive o primeiro, que foi um discreto sangramento, né? Eu tive um coágulo do tamanho de uma uva passa. E aí eu tomei banho, a Juliana mandou mensagem pra Vivi, né, minha obstetra, ela tava de plantão nesse dia, na sexta-noite. E aí eu falei, não, mas a gente vai pra maternidade. Quando ela responder, a gente avisa que a gente tá indo pro Pasteur. Ok. E aí, entramos no carro, né, a Juliana com 7 bolsas, né, a dele, a nossa e a do bebê. Entramos no Uber e tudo bem, eu não tava com dor, não sangrei mais nada, tudo tranquilo. E eu falei assim, coloca a mão fundo de útero, né, no alto da barriga, onde o útero terminava, e ver se o bebê tá mexendo. Porque eu estava tão nervosa que a minha preocupação era o bebê parar de mexer, eu já não conseguia mais ter essa percepção. E aí eu ficava toda hora, o bebê tá mexendo, o bebê tá mexendo. E quando chegou bem próxima, talvez uns 5 minutos do Pasteur, eu senti uma dor muito forte, uma contração muito forte. Na verdade, o que aconteceu? Como minha placenta descolou, eu comecei a sangrar. Na tentativa de conter esse sangramento, meu útero contraiu. Quando a gente imagina, eu cortei meu dedo, o que a gente faz? A gente comprime para estancar o sangramento, né? É exatamente essa a lógica do nosso corpo. A placenta descolou, hemorragia, começou a sangrar. O útero contrai para conter aquele sangramento, preservar aquele sangue ali, né? E eu comecei a ter uma dor alucinante. Que dor! E aí eu botei a mão no ombro do motorista do Uber e falei assim, eu tô com muita dor, você não vai parar mais em nenhum sinal. Eu preciso chegar no hospital. E aí ele me ligou o modo Toretto dos Velozes e Furiosos e foi. O Pasteur tem uma cancela na porta da emergência que ele quase que enfiou o carro ali dentro, quase que ele entrou com um táxi por debaixo da cancela. É aqui, senhora, é aqui. E Deus é um Deus que cuida de tudo. Ele é um Deus que cuida de detalhes. Quando eu cheguei na emergência do Pasteur, ela estava vazia. Não tinha nenhum paciente esperando atendimento. E aí o Julian apertou a senha para pedir o token, né? E aí imprimiu a senha de atendimento. Assim que ele me deu o ticket, apareceu o meu número no painel para passar pela triagem com o enfermeiro. Porque não tinha ninguém no salão esperando ser atendido.
E aí eu fui com muita dor, eu já não aguentava mais andar. E aí abro uma aspa para uma equipe, não é porque eu trabalho lá, mas o serviço foi de excelência, não tenho que falar, assim, isso aqui não tem, foi tudo perfeito, tudo muito bem amarrado, os elos da cadeia tudo conectados, foi perfeito. E aí a enfermeira da triagem abriu a porta e falou assim, oi mãezinha, o que houve? Eu falei, tô com 40 semanas, com sangramento e com uma hipertonia uterina. Hipertonia, contração exagerada desse útero que não relaxa. Ela não puxou a cadeira pra mim, cadeira da triagem, ela puxou uma cadeira de rodas e já me colocou ali. Verificou minha PA, minha pressão, né, os sinais vitais, pegou todas as minhas folhas, porque a gente anda grávida, anda com aquela pasta do pré-natal, né? Pegou toda a minha pastinha do pré-natal, entregou pro Juliano e falou assim, você vai fazer a ficha dela, eu vou levar ela lá pra dentro. E ela não esperou o maqueiro, o agente de transporte. Não esperou o agente de transporte. Ela mesma saiu empurrando aquela cadeira de rodas para o consultório do médico. Porque sangramento com uma hipertonia, emergência, precisa de intervenção naquele momento. Avaliação perfeita dessa profissional. E aí Juliano ficou lá na frente, assinando o papel, né, na internação, pedindo autorização do plano, enfim, fazendo a parte burocrática. Quando eu cheguei para ser atendida pela médica, ela estava na porta do consultório. E aí ela falou assim, essa é a paciente Luciana? A enfermeira falou assim, não, mas é outra emergência. Eu não sei o que a Luciana tinha, mas Deus já havia colocado a médica à minha espera ali. E então, ela falou, tudo bem, vamos entrar, eu vou te examinar. Eu falei, eu quero tanto fazer xixi. Ela, não, eu vou te examinar e depois você pode ir ao banheiro. Quando eu entrei na sala, ela fez aquelas perguntas de praxe, né, o que você tá sentindo, né, histórico básico, 1 minutinho ali. E eu pra subir na maca, eu tirei a minha calcinha. Quando eu tirei a minha roupa, foi um mar de sangue. Eu lavei o chão da sala do consultório médico. E aí, nisso, estava chegando uma segunda médica, uma olhou pra cara da outra, a segunda médica já saiu, ela foi pro centro cirúrgico pedir vaga, né, já foi agilizar toda a situação, todo o contexto. Eles foram muito proativos, muito rápidos, essa é a verdade. E aí ela falou assim, eu preciso dar uma olhada no seu colo. Eu falei, a louca surtada, que já não estava mais falando por mim, eu queria tanto fazer xixi. Ela, não, você vai ser sondada, você não vai sair dessa maca. E aí, nisso, chega Julian com 7 malas, né? As malas todas atravessadas, assim, a mochila dele, a minha bolsa, as malas todas, com o olho desse tamanho, o bicho de preto já tava branco, aquela montoeira de sangue, lavado de sangue lá, parecia até uma nova decoração do consultório do pastel, um tapete vermelho. E aí ele chegou com a minha pulseira. Atentei bem pra isso. A minha pulseira, ela foi impressa na hora que o Juliano assinou a minha autorização, a hora que de fato eu entrei oficialmente no atendimento do pastel. Eram 23h43, o horário que eu dei entrada no pastel. 23h43 na minha pulseira. E aí, nisso, entraram 2 técnicas, parecendo cena de filme. Parecendo até que estavam trabalhando no camarim da Globo. Uma levantou meu vestido, a outra pegou a camisola e me vestiu. Foi isso, esse movimento. Esses segundos que eu estou contando pra vocês foi como aconteceu. Tem alguma coisa de grampo, de metal que precisa tirar. Eu tava com um rabo orgânico. Eu falei, meu cabelo, ela não, só se tiver grampo. Eu tirei 2 grampos, me botaram sentada na cadeira. Nisso chegou uma enfermeira. Cena de filme, tudo casado, tudo amarrado. Elo da cadeia conectado. Perfeito. Enfermeira, já tô aqui pra acompanhar a paciente. Nisso chegou a médica, já pedi a vaga. Aí o Juliano, tô falando com a Viviane aqui. E ela já falou com o Gabriel, que é o plantonista, enfim, já começou a falar, né? Os profissionais, já tá todo mundo te esperando. Aí a médica, então, eu pedi uma vaga pra você, tô subindo com você porque você está com... E quando ela ia falar de descolamento prematuro de placenta, né? DPP, chegou a enfermeira com a cadeira de roda, não, bota a paciente aqui, vambora. Fomos. Nisso eu já tava chorando, um choro assim, que eu entendi o que estava acontecendo. Aquele sangue todo que estava ali no chão era um pedaço da minha placenta que deveria estar em contato com o meu útero, mandando oxigênio para o meu filho. Então, se não estava em contato, meu filho estava sendo privado de oxigênio. E aí, ok, vamos para o centro obstétrico. E a lágrima descendo. Eu não chorava, não, lágrima descia. Era isso, assim, sem controle, né? É isso mesmo, amiga. As pessoas não têm noção como é na prática. Como é rápido. Como foi rápido. Uma uva passa no meu box. Evoluiu pra isso que eu estou contando pra vocês. E aí, entramos no elevador, a médica, você ouviu o coração do seu bebê? Ela escutou, né? O coração que até então era feto, né? Porque estava na barriga do meu bebê. Eu sim. Mas na minha mente, eu sei que um descolamento prematuro de placenta, nesse momento tá tudo bem, mas daqui a 2 minutos pode não estar.
Um bebê que está batendo muito bem nesse minuto, daqui a 2 minutos pode ser um óbito. Eu tinha plena consciência disso. E eu fui no elevador, assim, Julião atrás de mim, amor, você tá com as 7 bolsas? Ele, para de contar bolsa uma hora dessa. E aí, chegamos na porta do centro obstétrico, me botaram na maca, e aí veio o anestesista conversar comigo. Sensacional, depois encontrei com ele no plantão, incrível, uma pessoa incrível, super alta astral, diante de tudo aquilo, tentou me passar uma segurança, assim, de que vamos fazer de tudo por você e pelo seu bebê. A equipe, em geral, sensacional. E aí, botou na maca, vamos, aí a técnica pegou o meu prontuário, né, que eu dali já tinha um prontuário, um Medex, enfim, né, começou a fazer o checklist de todos os documentos. E aí chegou o segundo médico. Eu tava na porta de um corredor, onde tem as salas do centro cirúrgico, né? Aqui é o corredor e aqui tem as salas. E aí ele virou e falou assim pro técnico que tava segurando a minha maca, né? Tipo, esperando para o que eles iam decidir, para onde que iam me mandar. E aí esse médico virou para ele e falou assim, ele se apresentou e falou, olha, Manoel, agora você está sendo levada para o centro cirúrgico, nós vamos salvar a vida do seu filho. E aí, cada vez que eles falaram isso muitas vezes, cada vez que eles falavam, nós estamos aqui para salvar a vida do seu filho, tentando me acalmar mais, eu me desesperava, porque eu lembrava, meu filho tá sofrendo na minha barriga sem oxigênio. Né? Alguma coisa de oxigênio não tá indo. Ok. E aí ele virou pro técnico e falou assim, pode levá-la para a última sala direita. Quando ele falou, pode levá-la para a última sala direita, foi como se um bálsamo de Gileade tivesse sido derramado sobre meu corpo, sobre minha alma. Uma paz que sai de todo entendimento atingiu o meu ser naquele momento. Porque eu lembrei de todas as palavras que foram liberadas. Eu lembrei da profecia da tia Elizabeth. Deus, em sua infinita bondade, ele descortinou uma parte do futuro que ele já visualizava e revelou para mim, para que naquele momento eu tivesse paz, calma e confiança nele, porque ele estava cuidando de tudo, a despeito de tudo que a circunstância em volta me mostrava. E aí o técnico foi empurrando a maca e eu, plena. As lágrimas ainda desciam, mas eu tinha confiança no meu Senhor que tinha me guardado, no meu Senhor que tinha depositado aquele milagre no meu ventre, no meu Senhor que tinha guardado a minha vida quando os médicos falavam para mim que não sabiam como eu estava de pé com um cisto daquele tamanho dentro de mim. E aí eu fui pro centro cirúrgico. E aí eles, vamos lá, Manu, eu vou tentar te dizer, dentro do possível, né, nesse caos todo, o que a gente tá fazendo. Equipe sensacional, sensacional. Você consegue ficar de lado para fazer anestesia? E eu, tremendo. Não, só conseguia balançar a cabeça. E aí, nesse momento, o anestesista, queridíssimo, ele foi lá na neonatal e eu falei, eu conheço você, ele. Eu tava no seu par. Eu, tá aqui, meu gordo. Sensacional. Super alta astral. Aquela pessoa que, se você tiver mal, só a energia contagiante daquela pessoa já te... Ele falou assim, vou ficar aqui do seu lado. E aí... 2 profissionais me lateralizaram, né? Me botaram de lado e pra minha coluna ficar totalmente voltada pro anestesista. E aí eu dei aquela travada, eu tomei 5 agulhadas na minha outra cirurgia e não funcionou. E eu sei que 2 falhas de anestesia, 2, né? Vai tentar fazer a hack, se não funcionar por 2 vezes eles vão ter que me apagar e eu não vou conseguir ver meu filho. E eu respirei e eu pensava, eu confio no Senhor. É o Senhor que tem me guardado até aqui. E Ele continua me guardando nesse momento. Então, quando eles me rodaram, uma técnica, que estava à minha esquerda, falou assim, ele falou assim, você consegue ficar quieta? Porque eu tava tremendo. Não era ficar quieta, assim, parada, alguma coisa assim, né? E eu me tremendo, assim. E ela me abraçou. E aquele abraço, eu na hora eu pensei assim, é como se um anjo tivesse me abraçado. E mais uma vez o Senhor me trouxe à memória que Ele me disse que teria um anjo à minha esquerda quando meu filho viesse ao mundo. E de fato, aquela técnica naquele momento foi a presença personalizada dos anjos do Senhor na minha vida. E aí ela me abraçou e eu parei de tremer. E ele fez a anestesia e eu olhei pra ela e aí eu chorava mais, assim. Falei assim, não pegou. Primeira falha. Segunda falha, eu não vou ver meu filho nascer. Falei, não pegou. E ela, fica calma, vai dar certo.
E aí o anestesista falou assim... né, Jalma, tu sabe, né, como é que é o desespero de você estar recebendo aquela agulhada nas costas e ainda não funcionar. Bate aquele desespero, né? Mas eu não estava nem desesperada, eu estava tensa, né? Eu conseguia pensar no que ia acontecer, porque como profissional da saúde a gente tem uma consciência do que pode acontecer, né? E falou assim, nós vamos fazer de novo. E aí ele injetou o líquido e aí bloqueou as minhas pernas. E aí eu, pegou. E ele, vamos rodar de volta? E eu não conseguia me mexer. E mais uma vez essa técnica me abraçou, botou os braços assim por baixo, me abraçou, me rodou. E ela falou, eu tô aqui. E ela ficou ali durante todo o meu parto, até o momento do meu marido chegar. E eu só conseguia falar isso, ela é o anjo que o Senhor falou que estaria comigo. E então, eles falaram, chama o pai. E aí, emergência, né? Chamaram o Julian. O Julian entra. O Julian literalmente hoje me conhece por dentro, porque eles estavam ainda cortando as camadas da minha barriga. E o Julian passou e viu aquela cena linda. Me viu literalmente por dentro. E então, ele ficou do meu lado e falou, amor, como é que você tá? E eu só balançava a cabeça, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer conexões de ideias, assim, né? Eu só queria ver o meu filho. E aí, eles tiraram meu filho, né? Tem um campo que fica aqui, e eles passaram um bebê por cima. E aí, a cena, Julian branco, coitado. Desprovido de sangue, bichinho. Descolamento de placenta, coitado. Sangrou, coitado. Branco, parecia um fantasma, com cabelo de boi lambeu na testa, gente. Toda vez que meu filho sai da piscina, do banheiro, que o cabelo tá escorrido na testa, assim, eu faço assim nos cabelos dele pra arrepiar. Porque eu lembro daquela cena do parto, aqueles cabelos de boi lambeu, preto, escorrido na testa, com a cara inchada de quem acabou de nascer. Aí o médico, seu bebê. Aí ele olhou pra mim e fez, oi. Aí toda mãe fala assim, eu comecei a chorar quando eu vi meu filho. Eu estava aos prantos e parei de chorar quando eu vi meu filho. Porque eu vi o meu milagre se realizando. Né? Tudo que Deus prometeu estava ali na minha frente. Aí ele fez, ué. Aí o garoto, tu chora direito, garoto, que eu tô aqui nervosa. Aí ele, ué, deu as costas e olhou pro médico. Abusado, desse tamanho. Que era desse, né? Menor ainda. E então, entrou o neonatologista, né? O Ronaldo. Ai, Ronaldo, eu tô tão feliz de te ver. Ele, Manu, é você? Por que você não avisou? E aí o obstetra Gabriel, quando entrou na sala, já tava no início da cirurgia, né? Antes de tudo isso que eu contei do parto, tudo. Ele falou, ela é enfermeira da casa. E o pessoal, por que você não falou? Gente, assim, se eu tivesse falado, não teria tido diferença. Porque eu fui tratada de uma forma que eu não consigo ver uma forma melhor para ser tratada. Essa é a verdade. E o Ronaldo, por que você não falou? Eu falei, eu tava tão nervosa que eu só queria que tudo acontecesse. E lembra que eu falei pra vocês o horário da pulseira 23h43? O meu filho nasceu meia-noite 13. Meia-noite 13. Praticamente meia hora do momento que eu fui admitida até o meu filho nascer. É uma emergência, onde cada segundo faz uma grande diferença. 1 minuto para uma criança em privação de oxigênio pode ter uma sequela pro resto da vida. Então, esse tempo... Não ter ninguém na emergência, a médica está na porta, a enfermeira nem esperar o maqueiro sentir. Ele estava comigo o tempo todo ali no controle. Ela mesma tem a iniciativa de empurrar a cadeira de rodas, tudo isso interferiu diretamente na qualidade do desfecho, né? E, enfim, eu vim para casa, nós tivemos outras intercorrências, meu filho precisou operar com menos de 1 mês de vida, mas enfim, Deus estava lá com ele em todo o tempo. E por que eu quis contar tudo isso? Porque eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida hoje. Eu não sei contra quais probabilidades você tem lutado. Eu não sei o que te disseram que era impossível, o que era improvável acontecer na sua vida. Eu não sei qual foi o cenário que o inimigo pintou na sua frente. Eu não sei quais são os medos, as incertezas e as dúvidas que você tem nesse momento. Mas eu estou aqui para te dizer, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Nós cremos num Deus fiel. Eu não sou nada. Eu não sou mais do que ninguém que está nessa sala.
Eu sou filha amada, tanto quanto a Joyce, que acabou de entrar, quanto a minha tia, que já está aqui, quanto a minha prima Yasmin, quanto o meu marido, quanto a Natália, quanto a Ingrid. Eu sou filha tão amada quanto vocês. Conta do médico? O que é, amiga do médico? Dá mais detalhes aí que eu conto. Eu sou tão filha amada quanto vocês. E do mesmo jeito que ele operou o sobrenatural na minha vida. Se uma palavra foi liberada sobre a sua vida, se uma promessa foi liberada sobre a sua vida, ela vai acontecer. Então, foi o médico que me direcionou, que falou que ia ser na última sala à direita. Eu contei. Não importa quão difícil o inimigo possa pintar o cenário pra você. É uma maquiagem. Depois eu não vi mais esse médico. Não achei mais esse médico. Ele chegou lá, falou, pode botar paciente na última sala direita. E depois eu não vi mais ele, não tava na minha sala. Ele não tava ali no parto. Eram outros médicos que estavam lá. Sabe? Assim. Coisas de Deus. E eu gostaria de lembrá-los da passagem dos ossos, do Vale de Ossos Secos. Eu não sei se todos que estão aqui são pessoas que conhecem a Bíblia, então eu vou contar, né? Deus pega o seu servo e ele caminha num vale de ossos secos, onde só existiam ossos que já estavam secos. E Deus pergunta para ele o que ele vê. E ele fala, eu vejo ossos secos. E Deus pergunta, você acha que esses ossos podem reviver? E ele fala, Senhor, tu sabes. E esses ossos vão se ligando, vão formando tendões, músculos, e essas pessoas voltam à vida. E por que eu tô contando isso pra você? Não importa se o cenário que está sendo pintado diante de você é um cenário onde já existe a morte. Não importa se o cenário que está sendo colocado diante de você é um cenário onde já existe sequidão. Não importa se o cenário que está sendo colocado diante de você é um lugar onde ninguém mais gostaria de estar. Se Deus estiver ao seu lado, te dizendo que pode reviver, vai reviver. Porque a gente que acredita em Deus, a gente não se move por aquilo que a gente vê. Se eu fosse me mover pelo que eu via, eu não acreditaria que eu sairia com uma cicatriz menor do que a minha cesárea, daquela cirurgia. Que eu sairia viva. E que meu filho estaria aqui. E cada vez que vocês pensarem, derem uma titubeada, duvidarem de algo que Deus declarou sobre a sua vida, entra lá no meu Instagram. Com certeza você vai ver uma foto do meu filho, porque tem 5 fotos do meu filho, uma dos meus bichos, uma meia minha e outra do meu filho. E cada vez que vocês virem a foto do meu filho, eu gostaria que vocês trouxessem à memória esse testemunho. Deus fez na vida da Manu e Ele vai fazer na minha vida, porque eu sou filha tão amada quanto ela. Deus deu o que Ele tinha de melhor. Ele pegou o melhor, Ele pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o filho unigênito dele, e deu por você. Porque Ele te ama, porque Ele não aguentava mais ver que o pecado tinha separado a humanidade dele. Ele não aguentava mais ver você longe dele. Então Ele deu o filho dele para expiar os nossos pecados, para que existisse uma reconexão com o nosso Senhor. Então, se Ele deu até o filho dele amado por você, o que mais Ele não te dará? O que pode parecer pequeno aos olhos de Deus, o que para você é um pedido muito grande, para Ele é um pedido pequeno. Então não duvide, não duvide. Se existe uma promessa, existe uma realidade, existe um fato. Porque no futuro já é uma realidade essa promessa sobre a sua vida. Ela já aconteceu no futuro. Hoje para você é só uma palavra, uma semente. Lá na frente já é uma realidade. Então assim, queria agradecer vocês, 20 para as 11 já, falei pra caramba hoje. Queria agradecer vocês, todos que estiveram aqui, todos que interagiram. A ideia é que as lives sejam todas as sextas-feiras, 9 da noite, mesmo nos dias que eu estiver de plantão como hoje, mesmo que eu comece um pouquinho depois. Isso é algo que Deus tem incomodado no meu coração. Então, eu
estava andando um pouco em rebeldia, porque ele vinha me incomodando. Depois eu faço, depois eu faço, em procrastinação. Mas ele tem me incomodado, então eu vou, enquanto assim ele quiser, eu vou estar aqui fazendo as lives, trazendo um pouco de conteúdo da área da saúde também. Se tiverem dúvidas, pode mandar na caixinha do Instagram, a gente tenta responder. E é isso. Esse é o Deus que fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Pedro. Quanto mais vocês caminharem comigo, mais vocês vão ver que eu gosto muito da história de Davi e de Pedro, porque eu me identifico muito com eles. Mas ele não é só o Deus de Isaac, de Jacó, de Davi, de Pedro. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Pai. Ele é um Deus de amor. Então, se hoje existe algo que você acha que te separa desse Deus maravilhoso, se existe algo que você olha pra você e você pensa, eu não sou digna desse amor, eu não sou digno desse amor, existe uma pontinha de sujeira aqui que eu acho que hoje eu não vou me colocar. O bebê Juliana tá dormindo já, essa hora eu já tô cansada de estar dormindo. Então, se existe uma pontinha de qualquer coisa, a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor dele. Eu vi um TikTok, eu sigo uma galera do TikTok, assim, eu gosto, uma galera cristã, gosto uns conteúdos legais, que postou algo que eu vou finalizar agora com essa reflexão. Ela pegou, era uma conversa de Deus com um filho, e mostrou uma nota de R$100. Vou pegar aqui um negócio. Você tá vendo essa nota? Você quer? E o filho falou, quero. E Deus falou assim, tá bom. Por quê? Porque ela tem valor. Aí Deus amassou a nota. Eu vou buscar de quem é pra dar o crédito a quem é de direito. Vou procurar quem foi a influência do TikTok que postou isso. E Deus amassa a nota. Fala, o que você vê? O filho fala, eu vejo uma nota amassada. Você ainda quer? Sim. Por quê? Porque ela ainda tem valor. E aí Deus fala, não importa o seu pecado, não importa a sua sujeira. Eu vejo a nota, eu vejo o valor. Mesmo amassado, mesmo sujo, você continua tendo esse mesmo valor para o Senhor. Não permita que o inimigo coloque na sua mente que você tem menos valor por conta de um ato, de um pecado. Não permita. Você é filho amado. Fique com Deus. Gostei muito de estar com vocês. E um beijo. Até sexta que vem, às 21 horas.